Paz ao Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é: quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Então, nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver o como importante é. Mas preste atenção, não é apenas ser um seguidor de Cristo, nós temos que ser um discípulo de Jesus. Um seguidor de Cristo, ele pode até frutificar, mas o discípulo sabe por que está frutificando. Então, o discípulo sempre entende mais acerca do mestre do que o seguidor. Então, nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, acerca da frutificação, daquele que quer estar perto de Cristo. Claro, aqui o autor usou a questão do seguidor, mas nós sabemos que muito mais do que seguidor é ser discípulo de Jesus. Então, o nosso texto principal, que está em João capítulo 15, no versículo 5, diz assim: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, interessante é nós pensarmos que esses frutos não é apenas os frutos de almas, de pregar o evangelho. Não, meus irmãos, é os frutos dignos de arrependimento. Frutos que nós damos, frutos que nós expressamos com a nossa vida, com o quê? Com o nosso testemunho. O nosso testemunho tem que falar muito mais do que as nossas palavras. E aqui no resumo da lição, somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Quem tem comunhão é o discípulo. O discípulo tem comunhão com Cristo. Então, nós vemos que aquele que verdadeiramente quer frutificar no reino dos céus, tem que estar perto dele. Por quê? Porque senão vai estar fazendo obra e sacrifício de quê? De tolo. Então perceba aqui que Jesus ele é muito enfático em dizer: toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, que é o nosso texto bíblico. Ou seja, Jesus ele insiste na vara que não está dando tanto fruto para que ela possa dar mais fruto. Ou seja, Deus está dando uma outra oportunidade para que nós venhamos poder frutificar no seu reino. E aqui na nossa introdução, a salvação é um processo de readequação da humanidade ao plano eterno de Deus. A salvação, meus irmãos, esse negócio, às vezes as pessoas usam, se converteu hoje, amanhã tem que estar totalmente liberto de tudo, de tudo. Irmãos, tem muitas coisas que nós deixamos, sim, consequentemente, na hora ali a gente deixa, mas tem algumas coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida para que nós venhamos cada dia mais sendo melhorados na presença de Deus, cada dia mais deixando aquilo que entristece o Espírito Santo, e isso é uma coisa progressiva. Então, não fique triste, porque algumas coisas ainda você está se libertando, mesmo depois de tanto tempo de crente, Deus está trabalhando na sua vida com uma oportunidade de libertação. Não fique triste se isso estiver acontecendo, porque muitas das vezes tem coisas na nossa vida que é assim mesmo, é o tempo. Tem outras coisas que nós temos que deixar imediatamente, mas outras, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida. Aqui no tópico 1, a imagem da vinha. A vinha é o grande vinhateiro. Esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo que remonta aos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, é a figura que eles tinham, né? A coisa mais tradicional, mais do dia a dia que eles tinham, que era a vinha, que dava os seus frutos na estação própria. E a vinha que não dava fruto era tirado, era melhorado para que pudesse dar fruto. E Jesus faz a mesma coisa conosco. Por quê? Porque a nossa vida, meus irmãos, é uma vida de frutos. É uma vida de dar frutos, é uma vida de poder alimentar outras pessoas. E as pessoas se alimentam, muitas das vezes, com o nosso testemunho. Por isso que eu estou batendo na tecla mais uma vez, testemunho. O nosso testemunho tem que falar muito alto. Aqui no tópico, na parte 2, sobre cortes e podas. João 15 é uma reflexão a respeito da necessidade individual do comprometimento com as múltiplas tarefas no reino de Deus, para ensinar seus amigos sobre frutificação no reino. Ou seja, Jesus ensina que às vezes é necessário a poda, que às vezes é necessário o tratamento, não para diminuir, não para excluir aquela árvore, não, mas é para que ela venha ter uma melhora na qualidade dos seus frutos e na quantidade de frutos. Então veja, quando Jesus ele trabalha na nossa vida, que muitas vezes a gente fica no anonimato, vamos dizer assim,
Muitas vezes a gente está ali sendo podado, sendo até confrontado com algumas coisas pela palavra de Deus, não é para nos jogar para baixo, não, mas é para nos elevar para Cristo. Então perceba aqui que essa poda, esse cuidado que o agricultor tem com a planta, com a árvore, é para que ela venha melhorar os seus frutos, não é para excluir esta árvore. E aqui na parte 3, os princípios bíblicos como instrumento de poda espiritual. Como podemos melhorar espiritualmente? Então, muitas coisas nós vemos que de várias situações, de várias questões, de várias possibilidades e oportunidades, nós temos de melhorar a nossa vida espiritual. Porque aqui Deus, quando nós falamos na parte 2 sobre podas, Deus está preocupado em podar o nosso interior, a nossa vida espiritual, a nossa alma. O nosso desejo do nosso coração precisa ser melhorado, precisa ser podado. E aqui a pergunta que fica: como podemos melhorar espiritualmente? Irmãos, da forma que nós temos que melhorar espiritualmente é muito simples. É oração, jejum e leitura da palavra. Ou leitura da palavra, oração e jejum. Ou seja, os três têm que andar conectados. Principalmente a leitura da palavra e o jejum. Por que a leitura da palavra e a oração? Porque jejum não dá para jejuar todos os dias. Mas ler a Bíblia e orar, isso pode ser feito todos os dias. E nós temos que ler a Bíblia não para atestar o nosso pecado, não para a Bíblia atestar os nossos erros, não. Nós temos que ler a Bíblia para que a palavra de Deus, aquilo que Deus está nos falando, para nós melhorarmos a nossa vida espiritual. Porque muitos leem a Bíblia para atestar o seu pecado, para criticar, para confrontar a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia com a mente totalmente limpa, pedindo ao Espírito Santo, desejosos pelo Espírito Santo, para melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa vida diante de Deus. E aqui no tópico 2, princípios de comunhão, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. Então aqui nós partimos de um princípio que não dá como ter vida fora de Cristo. Não há como ter paz fora de Cristo. Não há como ter vida abundante fora de Cristo. Mas você pode dizer, mas muitas religiões pregam o karma, muitas religiões pregam a tranquilidade, muitas religiões pregam a paz interior, mas nenhuma delas mesmo dá a certeza de uma vida abençoada, de uma vida aqui, de uma paz interior completa, como Cristo nos proporciona. Nenhuma delas, irmãos. As pessoas têm relapsos nessas outras religiões, precisam de muitos artifícios para poder complementar a sua vida, na adoração a outra divindade, ou a outras, mas Cristo não. Cristo é completo, Cristo ele é singular, ele é único. Ele é o único Deus que veio aqui e ele pôde interagir com o seu povo, ele pôde interagir conosco e deixou a sua palavra, e deixou os seus mandamentos para que nós possamos seguir e viver bem com Cristo e viver bem conosco e terá certeza que nós vamos sair daqui e vamos ter uma vida completa e eterna na sua presença. Mesmo que outras preguem, mas também, meus irmãos, é um conglomerado de informação ou de conversa que eles mesmos caem em contradição com eles mesmos. Mas aqui nós vemos que não há vida fora de Jesus, porque Jesus ele é completo, Jesus ele é singular, ele é único. E aqui na parte 2, a comunhão com Jesus como condição de frutificação do reino. É muito natural, extremamente natural, quando nós começamos a andar com Cristo, quando nós começamos a estar com Cristo, como nós começamos a aprender de Cristo, ser discípulo de Cristo, nós frutificarmos. Isso é uma coisa natural, natural mesmo. Não precisamos forçar, porque as próprias pessoas vão começar a ver em nós a diferença. Vão começar a notar em nós a diferença. Então perceba que as pessoas vão começar a ver, claro, alguns com tom de crítica, mas uma crítica que a pessoa está ali dentro pensando, poxa, realmente mudou e gostaria de ter mudado a sua vida. Mas a sua soberba, o seu egoísmo, não deixa a pessoa mudar a sua vida. Então a pessoa fica criticando aquele que está melhorando. Porque, irmãos, não pense que quando nós começarmos a frutificar, todos vão começar a ver vão começar a dizer sobre essa diferença.
positivamente. Não, muitos vão apresentar como uma coisa negativa. Mas nós vemos que o crente verdadeiro, ele não está preocupado em agradar aos homens, mas sim em agradar a Deus. E agradar a Deus alcança muitas pessoas. E agradar a Deus faz muita diferença na vida das pessoas. E as pessoas começam a ver essa diferença no seu dia a dia. E aqui na parte 3, a terrível condição de quem não permanece na comunhão. A falta de permanência em Cristo produz um resultado terrível, a condenação eterna. Então, aquele que começa a estar em Cristo e não continua, não tem assim uma vivência, não tem uma comunhão diária, não tem uma busca desejosa por Cristo, a pessoa perde essa comunhão, ela perde a vida eterna. Irmãos, ela perde a vida eterna, ela perde, é uma coisa que, mas eu ganhei, como é que eu posso ganhar e perder? Não é Deus que tira de nós, somos nós que jogamos fora. Essa é a questão, é um presente de Deus, Deus não tira, é nosso. É como se você ganhasse o presente do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua esposa, da sua namorada, não sei, de qualquer pessoa, pegasse o presente, recebesse o presente, que é seu, e você tem o direito de jogar na lata do lixo. Então muitos estão fazendo isso com a vida eterna. Recebe de Deus e jogam na lata do lixo. Então, para nós continuarmos, é por isso que a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Para nós continuarmos na vida eterna, nós precisamos constantemente uma comunhão mais íntima com Cristo, manutenção da nossa fé, para que nós possamos melhorar na sua presença. E aqui no tópico 3, os impactos da comunhão. Comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Vivemos num tempo muito difícil. O tempo é muito difícil, meus irmãos. Por quê? Porque há muitas e inúmeras possibilidades e oportunidades para o homem fazer demasiadas coisas. Porém, nós vemos que também dentro da palavra de Deus, concordamente com a palavra de Deus, andando em concordância com a palavra de Deus, nós temos muitas oportunidades também de fazer o bem. Então, quem quer andar com Cristo implica o quê? Colocar a sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos confrontar, ela nos confronta e isso é uma bênção para nós. Por quê? Porque Deus se preocupa conosco. Jesus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, ele se preocupa com a nossa vida, ele se preocupa com nossa salvação, ele se preocupa conosco, ele está mais preocupado com você do que você mesmo, ele está mais preocupado conosco do que nós mesmos. Então perceba que isso implica nós andarmos em concordância com a palavra de Deus. E isso não é fácil, porque Jesus diz que é uma renúncia diária. Porém, é uma renúncia que vale muito a pena. Aqui na parte 2, como orar e ser respondido. A resposta a essa questão pode nos servir de instrumento de aferição da espiritualidade de uma pessoa, assim como da seriedade de um líder ou igreja. Como é que eu oro? Como é que eu desejo orar e ser respondido? Irmãos, quando nós sabemos orar, sabemos o que orar e como orar. Não é orar de qualquer jeito, não é falar com Deus de qualquer jeito, não é ser um pedinte, Porque a Tiago vai dizer que a gente pede e ainda pede mal para gastar em nossos próprios deleites. Mas ter o coração aberto, pedindo perdão para Deus, pedindo para Deus melhorar a sua vida, pedindo para que a vontade de Deus se manifeste em nosso ser, na nossa realidade. Para quê? Para quê? Aí sim, nós vamos orar da maneira certa, chegar da maneira certa, com respeito, com total temor diante de Deus, para que Deus possa nos ouvir, para que Deus possa nos atender, porque Deus pode nos ouvir, mas nos atender já é outra coisa, Deus melhorar a nossa condição na sua presença. Aqui na parte 3, a verdadeira marca de um cristão. Um cristão não pode ser alguém inútil. Então, meus irmãos, no reino dos céus, ninguém é inútil. Não pense que você é inútil, não pense que você está alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Todos nós no reino dos céus somos úteis. Mas para mim ser útil eu precisava aparecer, todos pudessem me ver, cantar para multidões, pregar para multidões. Não, meus irmãos. O ser útil não implica em fazer isso. O ser útil diz o quê? Para nós colocarmos o nosso ministério em prática e fazermos da melhor forma possível aquilo que Cristo, que o Senhor Jesus colocou para nós fazermos. Fazemos com amor, com dedicação, para que Deus possa verdadeiramente ser glorificado através da nossa vida. Amém? E a nossa conclusão. A vocação cristã tem um propósito. Nossa ligação com Jesus.
Tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno, que foi perdido com a desobediência no Éden. Há muito potencial em nós, dons, talentos e ministérios, que nos foi dado para realizarmos grandes obras para Deus. Vivamos então para servir o reino. Então nós vemos que Deus nos concedeu muitos talentos, muitas possibilidades, uma inteligência para fazermos a sua obra, para podermos levar, fazer menção do Evangelho. E nós temos que fazer, é incumbido a nós para nós fazermos. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, porque aí é um desejo da pessoa, é uma decisão da pessoa. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.